Olá a todos, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para analisar Santos 0, Atlético Paranaense 1, uma derrota agora na 21ª, segunda rodada do Brasileiro por aí, uma derrota meio que esperada, a gente podia até ter alguma esperança de empate, quem sabe uma zebra, mas com tantos jogadores poupados, justamente a gente acabou perdendo para o Atlético Paranaense em mais uma bobeira de bola aérea, daqui a pouco eu chego lá. Hoje provavelmente é um vídeo que ninguém vai ver, mas a gente cumpre aquele compromisso que eu tenho comigo mesmo e com vocês, que é analisar, claro, todos os jogos do Santos. Ninguém vai ver, eu digo isso, porque é um jogo exatamente de um resultado ruim, com o time poupado e todo mundo focado terça-feira, quando a gente joga na Libertadores. Se você por um acaso é um daqueles que quando o time está mal tenta me mandar mensagem no Instagram, você provavelmente não conseguiu hoje, mas não é porque eu te bloqueei, eu só desativei a conta um pouco por alguns motivos pessoais, logo menos eu volto, mas não, você não me encontrou, não é porque eu te bloqueei não, é só porque a conta no momento está indisponível mesmo, tá bom? Um recadinho aí para vocês que tentaram entrar em contato. Foquem aqui nos comentários do canal, que eu sempre leio e a gente segue conversando, tá bem? Bom, vamos lá. O Santos, obviamente, poupou vários jogadores para a partida de terça da Libertadores contra a LDU. A gente joga a ida das oitavas de final fora de casa lá no Equador, 7h15 da próxima terça. E eu cheguei a defender durante a semana, em algum vídeo durante a semana, que faria sentido sim poupar alguns jogadores. E o Santos acabou poupando a maioria, não vou criticar. Entrei com a mesma cabeça que entrei contra o Inter. Se não der certo, eu não vou queimar os meninos, desde que, claro, eles tenham vontade, e não acho que tenha faltado vontade. Sou um cara que, claro, prefere tática, prefere consciência, mas se você teve de poupar os jogadores principais, dá para cobrar sua vontade desses jogadores, dos meninos, e não um grande resultado, um grande jogo, até porque o treinador não colabora, seja o titular afastado, seja o reserva. Pois bem, mas é aquilo, poupar tudo bem, escalar mal ou taticamente jogar mal é outra história, eu não vou pôr isso nos jogadores. Eu vou fazer jogador a jogador, então eu vou comentar de cada um, mas taticamente eu vou ter que falar do técnico. O Cuca já não é o cara mais ofensivo do mundo e o Marcelo Fernandes aparentemente briga para ser o mais defensivo, né? É uma formação extremamente recuada, eu acho que não dava para jogar com várias linhas lá em cima, pela capacidade do time formado basicamente por jovens, tudo bem, mas a formação tática do Presunto não exatamente ajudou o time a tentar algo diferente. A gente teve duas grandes chances no jogo, uma foi num contra-ataque que o Santos, o goleiro, pegou o chute do Arthur, e o outro uma bola genial do Sandri, que daqui a pouco eu comento mais. De resto, o Santos foi muito passivo, trocando muito mais bola na zaga, no campo defensivo do que no ataque, bem postado até defensivamente. O Atlético teve certa dificuldade para entrar na nossa área, não teve grandes chances, tanto que o gol foi na falha tradicional do Santos, que é a bola aérea, mas faltou mais proposta, mesmo que fosse do contra-ataque. O Santos abdicou muito de tentar algo no ataque. Isso é claro influência do técnico, que dessa vez não teve só 2, 3 dias para treinar, teve uma semana, exatamente uma semana, só jogou no sábado contra o Inter, já sabendo que tinha o jogo da Libertadores, já sabendo que teria de poupar, já sabendo que vários jogadores estavam com Covid e não jogariam nesse sábado por estar em recuperação. Então dava para ter treinado algo diferente e o time acabou sendo mal escalado com uma tática bastante ruim. Por quê? Bom, o Jobson de fato não é meia. O Jobson não é primeiro volante, o Jobson não é meia. O Jobson é segundo homem de meio campo, se for um 4-3-3. E dar a armação ao Jobson solitário matou novamente o meio campo do Santos, que já tem diversas dificuldades, é sempre uma dificuldade no nosso meio, e hoje basicamente foi nulo de novo, porque foi mal escalado. Tinha meia no banco, daqui a pouco no jogador eu chego nisso. Dois, a partir do momento que você aposta em pontas, Lucas Braga e Arthur Gomes, você meio que anula o time. O Arthur até teve a criação da melhor jogada, que foi um chute do Arthur, mas de resto, muitas quedas e pouca qualquer coisa positiva. Muitas quedas em campo, simbolizado principalmente pelo lance do Arthur Gomes no segundo tempo, em que ele despenca no chão completamente sozinho, no meio de uma arrancada. É difícil explicar. Inclusive, a chance
a melhor chance do Atlético antes do gol, que foi uma falta, que a bola desvia na barreira, aí desvia no Ivonei e aí cai no pé do cara deles, cara a cara com o John, ele chuta por cima. A falta surge num erro grotesco do Lucas Braga, o Jobson estava indo dominar a bola, o Lucas bica a bola no Jobson e cai. Mais uma queda para conta dele. E aí o Atlético recupera a bola e faz o gol. Enfim, quando você escala o meio-campo sem meia e o ataque totalmente dependente de pontas, o que acontece? O Marcos Leonardo não chutou o gol. Por quê? Porque a bola não chega. O sistema do Santos faz com que qualquer centroavante não chute ao gol. Por quê? Porque você não tem o meia e você tem pontas nulos. O Santos não chuta ao gol. O centroavante, muito menos. A bola não chega de maneira alguma e mais uma vez não chegou. Só que para piorar, o time também foi mal escalado na zaga. Laércio, infelizmente, mais uma atuação bastante abaixo. E você tem um Alex que entrou muito bem, pelo menos na minha visão, até falhar na bola aérea também. Era ele que estava marcando o Thiago Heleno, mas poderia ter tido mais oportunidade. Um jovem que, quando entrou bem. E novamente a fila foi furada pelo Laércio. Toda sorte na recuperação, que não seja nada grave do Laércio, pelo amor de Deus, não estou falando disso. Mas ele furou uma fila que não era para ter furado. O time foi furado. O time foi mal escalado taticamente, essas peças que eu citei também, e as variações não fizeram muito sentido, né? Na teoria você tentou poupar vários jogadores, os dois, um titular obviamente que é o Marinho e o outro na teoria mas não deveria ser, que é o Jamota, entraram. O Marinho entrou de centroavante, o que ele não é, e depois mandaram ele recuar para tentar armar a jogada. Só que quem deveria armar a jogada era o Jamota. Só que o Jamota não arma, ele é mais falso 9. Então eles entraram e não conseguiram criar grandes coisas. A substituição do Sandri pelo Ivonei, eu sou um grande defensor do Sandri, mas ele fez 6 por meia dúzia. Do Madison do Pará, o Madison que entrou muito mal, inclusive, 6 por meia dúzia. A da zaga não tinha o que fazer. Então, assim, as substituições também não foram criativas, não tentaram corrigir os erros. Simplesmente manteve a tática até o final e deu no que deu. O Santos não criando nada e ainda perdendo o jogo. O Presuntinho não deveria estar no Santos, a gente precisa lembrar disso. O Marcelo Fernandes foi contratado nessa baciada que pouca gente percebeu o que aconteceu, mas eu insisto aqui no canal. Ele é Dinho, que foi eliminado no Sub-23, Helder, que foi eliminado no Sub-20 ou 17, enfim, um time que estava uma boa sequência, e quando foi contratado o Helder, perdeu vários jogos seguidos. Enfim, sucatearam o do Sub-23 para baixo, e o Marcelo Fernandes fez parte disso, indo como assistente do profissional. Calhou de todo mundo do profissional pegar Covid, sobrou para ele, e o Marcelo Fernandes mais uma vez provou que não tem condição de ser técnico. É lamentável que a diretoria atual do Santos tenha contratado essa baciada de técnicos incompetentes. A gente precisa falar a verdade, esses caras são incompetentes, e a próxima diretoria, que aliás tivemos mais 2 chapas registradas hoje, mas como acaba no domingo, depois na segunda a gente comenta, vai precisar demitir todo mundo, e aí entra em processo trabalhista, mais dinheiro gasto, ou aceita e continua sucateado. É uma situação bastante crítica do Santos. A maioria do torcedor não percebe que foi feito isso, né? Mas fiquem de olho no trabalho porco que estão fazendo na base, contratando profissionais fracos. O Marcelo Fernandes é um fraco que foi contratado profissional, um técnico que não tem a menor condição, não tem variação, não tem ideia, e que semana passada os meninos salvaram, por isso que eu sou sempre a favor dos meninos da Vila. Dito isso, vamos para o jogador a jogador, não quero ficar falando do Presunto não, porque ele é ruim mesmo. E os jogadores em si, poucos tiveram más atuações, né? O John salvou diversos lances, inclusive na bola aérea ele não teve culpa. O John, mais uma partida bastante segura, com o pé não, mas cara, eu estou analisando o goleiro no gol, uma partida bastante segura do John. O Pará foi seguro na defesa, o Atlético, cara, a defesa do Santos, o Atlético não criou chances, né, praticamente. As chances perigosas foram aquela que o Kaiser perdeu na pequena área, e até foi um erro do Wagner Leonardo, mas um lance rápido, o Atlético foi bem e acabou perdendo o gol, né? Foi bem até na construção, não bem na finalização. E naquela falta que eu citei, a bola bate, rebate, sobrou na frente, os caras erraram. Criação mesmo não teve tanta, a zaga do Santos estava bem postada. O Pará teve isso pelo lado direito, o Wagner não fez uma grande atuação no lado esquerdo, mas é aquilo. O gol não foi em cima dele novamente, o Atlético criou uma chance nas costas dele. O Laércio um pouco lento, mas enfim. O Luiz numa atuação
bastante segura, cortou diversas tentativas de entrada na área do Atlético. Gostei da partida do Luiz, o que até nos anima, porque ele deve ser o titular terça-feira ao lado do Veríssimo. O Luan Pérez não joga, está com Covid. E o Alex entrou bem. Aí veio o problema da bola aérea. O Alex estava no Thiago Heleno, mas é um problema que o Santos ninguém corrige. Há 148 anos, desde que o Santos foi fundado, o Santos não corrige esse problema de bola aérea. Uma bola aérea hoje que o cara nem precisou pular. É incrível como ninguém treina isso. Não é possível que ninguém corrija. A gente precisa lamentar. Eu teria começado o jogo com o Alex, de qualquer maneira, que jogou melhor que o Laércio hoje, apesar desse erro no gol. O Balieiro, mais uma ótima atuação, repito, a defesa do Santos estava bem postada, o Atlético não conseguia entrar com a bola no chão e o Balieiro tem um ponto fundamental nisso. Pelo centro, o Atlético não entrou mesmo. De novo, o Balieiro estava bem posicionado. Eu vou até tentar preparar um vídeo sobre isso, vamos ver se eu consigo imagem. É sempre difícil, imagem defensiva, mas o Balieiro, mais uma boa atuação, segura. Eu até pensei numa comparação durante o jogo, que o Balieiro é extremamente defensivo. Nas duas vezes hoje, e aí se você lembrar do Inter foi a mesma coisa, que ele tentou sair com a bola, ele realmente não apresentou nada, inclusive cometeu erros. Mas defensivamente ele está bem postado, está geralmente no lugar certo, para não falar sempre, para não esquecer de algum, mas usualmente está no lugar certo, recuperação de bola em boa quantidade, é bem interessante o que está surgindo. Até então, a comparação que eu pensei no Alisson, né, que é um cara mais defensivo sem saída de bola, mas o Alisson sempre aponta que tem algumas falhas de posição, ele deixa buracos. O Balieiro não tem deixado buraco e fica mais um elogio. Você vê que eu estou elogiando o time, eu acho que a grande questão foi tática mesmo. Os jogadores em si fizeram o que dava. Talvez, pelo menos defensivamente, um ataque um pouco mais de problemas. O Ivonei, de novo, o Santos não tem jogada de meia, né? O Santos tentou muita ligação direta com o Arthur e com o Braga na correria, então o Ivonei como segundo volante sofre. Por quê? Porque o primeiro é o cara que desarma e aí solta a bola para o lado. O meia tenta ajudar, né? Tenta ajudar os pontas. O segundo volante fica meio perdido. A culpa não foi do Ivonei, que eu acho que é um cara que tem mostrado que é uma boa peça. E o Sandri que entrou ali. O Sandri é ótimo, é impressionante como o Sandri é bom. O lançamento dele para a cabeçada do Matheson, que eu acho que estava impedido no replay, a bola acaba batendo na trave. Enfim, se anulassem o VAR veria, quer dizer, se entrasse o VAR veria. Indiferente, a bola que o Sandri achou é bola de quem sabe. É o meu menino, meu protegido. Não entendi porque ele não foi titular hoje. Só se, como o Jobson está suspenso terça, estão pensando nele, mas o Pituca deve voltar? Não sei. Bom, eu gosto muito do Sandri, não reclamaria dele ser titular terça-feira. Não apostaria também nisso, né? Mas esse é um ponto importante, aliás, quase esqueci de falar. E precisa bater nessa tecla. Ontem o Bahia perdeu de 4-0 pro Bragantino. 4-0. E se você entrar, sei lá, no Twitter, que você joga o nome e pesquisa fácil, pesquisa Elias. A torcida do Bahia está no ódio do Elias. E o Cuca, para contratar o Elias, tinha liberado o Sandri. O Cuca avisou a diretoria do Santos que queria se livrar do Sandri, que era para emprestar, vender, enfim, doar o Sandri. O Sandri é ótimo. O Cuca não sabe contratar. Essa é a realidade. Ele tentou o Laércio, conseguiu. Tentou Elias, graças a Deus não. Tentou o José Wellison, que, como eu informei para vocês, está péssimo no Botafogo. E queria se livrar do Sandri, que é ótimo. É nessas horas que eu lamento a falta de modernidade do técnico brasileiro, porque isso envolve também enxergar o jogo, enxergar o talento, mas muitas vezes eles preferem, como o Abel Braga falou, se você não assistiu o meu vídeo do meio de semana, o Abel Braga, ao ser eliminado pelo América, falou que não teve tática, ele só escalou os mais experientes. É a mesma coisa do Cuca, ele queria o mais experiente, o jogador dele em campo, quando o talento está no jovem, que é o Sandro. Repito, estou elogiando os jogadores. Para mim, os jogadores foram bem. Aqui é apoio aos jogadores. Eu falei que não tinha por que criticar os jogadores, pelo menos do meio para trás. Porque do meio para frente o Jobson foi mal, mas o Jobson não estava na dele. O Jobson é segundo volante. O Jobson não pode ter a responsabilidade de armar o jogo sozinho. Então eu não posso culpar o cara que foi improvisado. Não vou culpar o Jobson, apesar da má atuação. Só que aí, e o sol não é para o Jobson, volta ao técnico. Ou o Lucas Lourenço treina muito mal, ou ele é incapaz de jogar bola, ou ele cometeu algum crime que a gente não sabe. Mesma coisa do Ceará. O Ceará foi para o CRB, o Anderson Ceará foi para o CRB. Ele talvez tenha cometido algum crime dentro do CTR Pelé, ou ele não sabe jogar bola, a gente não está sabendo disso. Treinava mal. O Lucas Lourenço, alguma coisa ele tem.
Se é um mau jogador, alguém precisa nos avisar. Porque é impressionante que num jogo desse precise improvisar o Jobson fora de posição, precise botar o Giamota, que na teoria estava poupado para terça, e o moleque não ganha chance. Alguma coisa tem aí, a gente precisa descobrir. E no ataque é o que eu falei, o Lucas e o Arthur, eu nem acho que eles tenham ido mal. Eu acho que depender deles é um problema. Eles fizeram o que eles são capazes. Uma ou outra jogada eles criam. Tipo o Arthur contra o Botafogo, que teve 45 minutos bons. Eu acho que hoje o Braga teve 45 minutos bem dignos no primeiro tempo. Mas é o que eles conseguem, depois trava. Ele não tem um mais, né? Não vai além. E aí é um problema. O Marcos Leonardo, coitado, o sistema não ajuda o centroavante. Se o Romário entrar nesse time no auge, a bola não vai chegar. E o Marinho entrou para ser salvador, mas sozinho no 11 contra 11, só Pelé salva, entendeu? Nem o Messi salva, para falar de jogador de hoje. Então, o Marinho também sem culpa. Acho que dava para ter sido um pouquinho mais ousado e mais inteligente. Mas, infelizmente, nossos técnicos não são exatamente craques. A gente tem um limite com esses técnicos que, infelizmente, é a da nossa posição hoje. A gente podia ter entrado num G4 e não vai entrar de novo porque eles preferem ser muito cautelosos, mesmo quando não há necessidade. Depois de estar perdendo o jogo, ousa, e nem aí ousou. Quando está ganhando, recua. E nessas horas que trava a nossa situação. Pois bem, segunda-feira eu volto, domingo não. E aí tem prévia de Libertadores, né? Estou ansioso, vamos rezar para que dê tudo certo no Equador, tá bom?